Boa noite, mais uma vez. Vamos abrir nosso culto agora com a nossa leitura. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. E nós vamos ler versículos 39 até versículo 46. Lucas 23, 39, 46. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendiu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Amém. Vamos começar cantando o poder do sangue. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Ai, mejas tudo, maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres todos minar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova pecador, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no teu sangue poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova pecador, aceita o dom de Jesus. Amém. Vamos orar neste momento. Santo Deus e Pai, nós agradecemos, ó Deus, por mais um dia, ó Deus, que nós podemos, ó Deus, louvar ao Senhor e cultuar ao Senhor, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor abençoe este culto, ó Deus, e que as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, que elas venham a conhecer, ó Deus, que o Senhor use cada uma destas transmissões, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, ó Deus, passando para as pessoas, ó Deus, a verdadeira esperança que está no Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Eu peço que o Senhor use os hinos e a palavra, ó Deus, para que venha quebrar o coração daquele, ó Deus, que está frio, daquele que está distante de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, que eu agradeço e oro. Amém. Digno de culto, digno de louvor, digno de honra e glória,
digno de canto e adoração. Trago ofertas de consagração. Tu és digno, meu Pai celeste, tu és digno, Senhor e Mestre, tu és digno e maravilhoso, és digno de culto e louvor. Digno de força, riqueza e amor, honra, poder e meu temor. Estou me prostrando diante de ti, digno de tudo, Senhor, és pra mim. Tu és digno, meu Pai celeste, tu és digno, Senhor e Mestre, tu és digno e maravilhoso, és digno de culto e louvor. Deus poderoso, Mestre e Senhor, Rei dos reis e meu Salvador, maravilhoso e bom Criador, Santo amigo e consolador, tu és digno, meu Pai celeste, tu és digno, Senhor e Mestre, tu és digno e maravilhoso, és digno de culto e louvor. Olá, meus irmãos, como é que estão? Tudo bem por aí? Estou passando para dar um abraço nos irmãos e dizer que estávamos ansiosos por chegar até aí, por passar um tempo juntos, mas infelizmente ainda não é o momento, não vamos poder, mas logo que puder, com certeza estarei por aí. Quero dar um abraço nos irmãos, passar um tempo, poder visitar um e outro, com certeza será um bom tempo. Mas, meus irmãos, eu quero louvar a Deus e parabenizar os irmãos, são 15 anos em que a igreja está atuando aí no Jardim Ingá, e louvo a Deus pelo coração de cada irmão, por manter firme esta obra. Sei que é o Senhor que está atuando em suas vidas, que tem usado a vida dos irmãos para manter firme a obra de Deus e avançando. Então, louvo a Deus por suas vidas, continue firme, que o Senhor abençoe e dirija todos os seus passos. Meus irmãos, foi pedido a mim que trouxesse uma palavra para que a gente pudesse meditar, e eu queria pedir aos irmãos, se possível, abra suas Bíblias ou acompanhe junto comigo no livro de João capítulo 14, no versículo 27, diz: deixo-vos a paz, a minha paz os dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Estamos, meus irmãos, passando por um grande momento na vida da igreja. E, na verdade, meus irmãos, este é um bom momento. A gente deve pensar assim e observar que realmente este é um bom momento para que a gente possa estar vivendo. Sim, passando por um grande momento, passando por esse tempo agora, nós vemos que há um grande desafio. Estamos diante da possibilidade de ganharmos ou perdermos a credibilidade sobre a vida que professamos ter. Então nós sabemos, dizemos que servimos ao Senhor, que adoramos a Deus, que confiamos completamente no Senhor. Nós anunciamos isso às pessoas, aos nossos vizinhos, aqueles que estão à volta da igreja, aqueles que estão próximos do nosso trabalho. Nós anunciamos àqueles que estão próximos de nós que nós tememos a Deus, confiamos nele e vivemos em fé e confiança. Por isso, nós podemos, meus irmãos, dizer, nós temos paz com Deus. Então, meus irmãos, essa é a característica que deve ter em cada cristão. E principalmente nesses momentos, meus irmãos, é o momento em que essas características vão aparecer. A paz, uma vida de paz. Então, meus irmãos, a paz
que permite o Senhor acalmar a tempestade, a paz que permite o Senhor lidar com as tentações de Satanás, a paz que permitiu o Senhor enfrentar a cruz, ela é dada a nós também. Nós podemos, e o Senhor deseja que a gente tenha esta paz, que a gente possa viver sobre essa paz. Deus quer, meus irmãos, que seus filhos andem com a sua paz. Independente dos desafios que nos confrontem na vida, podemos desfrutar da sua paz, podemos desfrutar da paz do Senhor. Duas coisas, meus irmãos, a igreja precisa fazer neste momento. E eu queria compartilhar com os irmãos rapidamente essas duas coisas que podemos fazer como igreja, que precisamos fazer como igreja. E a primeira delas, meus irmãos, a primeira coisa que realmente a gente precisa ver neste bom momento que nós estamos passando, neste bom momento que estamos tendo agora, é que nós devemos pregar a paz com Deus. Devemos pregar a paz com Deus. Como assim? A paz de Deus, meus irmãos, vem em nossas vidas a partir do momento em que nos entregamos ao Senhor Jesus e nascemos de novo. Lá em Romanos capítulo 5, no versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós devemos em nossas vidas, sim, trazer a paz ao mundo. É esse o desejo do Senhor, não de nós mesmos, mas nós sabemos, somos os anunciadores, aqueles que pregam as boas novas, que pregam a palavra de Deus, que traz boas novas de paz. Tenho tido contato com muita gente e conversando com as pessoas, a gente pode perceber quanta gente, quantas pessoas neste mundo estão vivendo exatamente assim, sem paz. Tive contato com algumas pessoas nesses dias e conversando com elas, eu percebi algo. Eles estão buscando desesperadamente que algo, que uma palavra, que alguma filosofia, que alguma ideia, que alguma coisa possa trazer paz ao coração dela. E, por conta disso, se percebe que essas pessoas, elas correm de um lado para outro, e quando alguém diz, olha, eu tenho solução para a sua vida, eu posso resolver esta ou aquela questão, nós sabemos tantas promessas falsas que existem por aí, e as pessoas correm atrás, elas querem ter paz. Nesse momento em que nós estamos passando agora de ficarmos dentro das nossas casas, de não podermos sair, a gente percebe que as pessoas, elas buscam, elas querem, de alguma forma, encontrar algo que traga ao seu coração paz. Então, sim, eu encontrei pessoas que estão desse jeito, encontrei pessoas que estão aflitas em suas vidas, desesperadas, e, meus irmãos, nós somos os anunciadores da paz. E este, por isso digo, meus irmãos, é um grande momento. A igreja, ela está passando por um grande desafio, e sim, meus irmãos, nós podemos trazer ao coração das pessoas realmente as boas novas de paz, podemos trazer aos corações das pessoas as boas notícias que mudarão completamente as suas vidas. E sabemos, você sabe, nós devemos levar a boa palavra do Senhor, e lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, diz: antes santificai ao Senhor, Deus em vosso coração, e está sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, meus irmãos, uma coisa que percebemos aqui é que nós pregamos aquilo que há em nossas vidas. Nós, um dia, e eu espero que você já tenha passado por esse momento, um dia você ouviu as boas novas do Evangelho, você ouviu a palavra de Deus, confirmando que você é um pecador, e na condição de pecador, o destino de todos nós é o inferno, mas o Senhor nos veio a este mundo para nos dar o presente da salvação, nos garantir que sim, nós tenhamos paz nesta vida e paz com Deus. Pecadores, perdidos, distante do Senhor, temos agora a chance, a oportunidade de viver como filhos de Deus. Temos paz com Deus. E aqui diz: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a esperança, a razão da esperança que há em vós. Então sim, meus irmãos, nós temos uma bendita esperança. Nós vivemos neste mundo sabendo que não somos daqui, que aguardamos ansiosos a volta do Senhor, ou nos encontraremos com Ele,
quando o Senhor nos levar para estar com Ele. Então, meus irmãos, pense nisso. Nós somos agora os propagadores da boa esperança que temos em nosso coração. E o mundo, sim, eu digo aos irmãos, nós estamos passando por um bom momento. Por quê? Porque as pessoas estão buscando mais a Deus, as pessoas estão desejosas de encontrar com o Senhor. Não deixe, meus irmãos, que essas pessoas sejam enganadas, que essas pessoas busquem lugares errados. Aproveite o momento para testemunhar, aproveite o momento para viver a vida cristã. Eu ouvi uma frase que achei interessante, de alguém que dizia, pregue a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, e se for possível, ou se for preciso, fale. O que ele estava dizendo? Que nós devemos pregar a palavra de Deus com nossas vidas, com nossas atitudes, que as pessoas devem ver, sim, como nós confiamos em Deus, que nossas atitudes são de realmente confiar e esperar no Senhor, mas que também, quando tivermos oportunidade de testemunhar as pessoas, de falar às pessoas, que a gente possa, sim, trazer uma palavra aos seus corações e mostrar que o Senhor as ama e que deseja ter algo especial, ou que tem algo especial para suas vidas e que deseja ter um encontro especial com essa pessoa. Então, meus irmãos, é um bom momento de trazer a paz com Deus aos corações das pessoas, que as pessoas possam ter e buscar e encontrar a paz com Deus. Você já encontrou essa paz, não é verdade? Você já teve um momento de encontrar-se com o Senhor, de aceitar o Senhor Jesus Cristo em seu coração? Então, meus irmãos, sim, que bênção, que coisa boa é saber que sim, há crentes fiéis que têm servido ao Senhor em diversos lugares, levando as boas novas, a palavra do Senhor. Sim, é certo, meus irmãos, que o mundo está passando por mudanças e a igreja também vai passar por essas mesmas mudanças. As coisas que estão acontecendo agora vão servir para o bem da igreja. Estive conversando nesses dias, e mesmo antes de tudo isso começar, de ter esta ordem, esse decreto de que todos deveriam ficar em casa, existiu a preocupação se nós devemos ou não fechar a igreja, se nós devemos ou não já decidir por nós mesmos, isso antes de termos o decreto, de fechar as igrejas, deixar as pessoas em casa, não temos o culto. E dentre as conversas, a preocupação de alguns pastores era como será a igreja depois? O que vai acontecer depois de tudo isso? Depois que tudo isso passar, qual vai ser a resposta da igreja? E dentre as preocupações que se tinha, era qual a resposta da igreja, no sentido, será que as pessoas vão se acostumar a ficar em casa, se acostumar a ficar, não vir à igreja, não congregar, não adorar a Deus, e de repente não desejem mais voltar à igreja? Olha, meus irmãos, eu pude conversar com alguns e dizer exatamente isso. Os crentes são crentes, servos de Deus são servos de Deus. Eles já têm a paz com Deus, eles já entregaram suas vidas ao Senhor e não muda a sua condição. Eles se tornaram assim. São pessoas que amam a Deus, amam a obra do Senhor e vivem dessa forma e desejam. Eu estou percebendo aqui em Araras, na Igreja Batista Âncora, como os irmãos estão muitos com tanta saudade, desejando de voltar, de estar congregando, de estar na igreja, desejam, estão pedindo, como nós fazemos, pastor? Nós queremos trazer os dízimos, as ofertas, nós queremos contribuir com a obra missionária, e eu sei que os missionários precisam da nossa ajuda, do nosso apoio agora, então, como nós devemos fazer? E nós queremos, todos estão dizendo isso, queremos voltar logo, queremos estar na igreja adorando ao Senhor. Então, meus irmãos, um crente fiel, servo do Senhor, vai se manter firme, vai sim desejar viver uma vida que glorifica a Deus e sim congregando, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor junto com outros irmãos. Quantas coisas boas nós temos por fazer ainda, se o Senhor assim nos permite, e nós queremos sim, meus irmãos, aproveitar bem desse tempo. Então, embora não podemos ter contato direto, muitas vezes, né? Alguns talvez precisa pelo trabalho, até talvez falando pelo telefone, falando com alguma pessoa, pode sim
demonstrar a paz que tem em sua vida, a paz que ele tem com Deus, e sim trazer testemunho disto a outras pessoas. Eu gosto muito de sempre ler um salmo, o Salmo 40. No Salmo 40 fala o seguinte, que o salmista está dizendo: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou do lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Mas ali depois, na frente, eu acredito que no versículo 3, ele diz algo interessante, porque diz: pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, meus irmãos, que bom momento nós estamos passando, em que as pessoas possam ver a nossa vida, possam ver como nós estamos vivendo, possam ver como nós estamos tendo paz com Deus e desejar ter essa paz em seus corações. É perceptível, nós sabemos como vemos isso, tantas pessoas correndo de um lado para o outro em desespero e correndo do lado para o outro, buscando alguma coisa para os seus corações e não encontrava. O mundo está oferecendo tantas opções que não resolvem, e as pessoas querem sim o Senhor, querem encontrar-se com Deus, querem encontrar-se consigo mesmo, entender quem Ele é, o que está fazendo neste mundo. Meus irmãos, nós temos uma grande oportunidade. Mas, meus irmãos, tem um outro ponto que queria dizer para os irmãos, na verdade, essas duas coisas, que é, primeiro, viver a paz com Deus. É importante que a gente possa viver isso, que a gente possa aproveitar este grande momento para testemunhar, testificar do Senhor. Mas também, meus irmãos, a segunda paz que nós devemos ter é viver a paz em Deus. Então, viver a paz com Deus é realmente entregar a nossa vida ao Senhor, saber que nós agora somos filhos de Deus, mas nós podemos experimentar na vida cristã uma paz em Deus. Qual a diferença, pastor? Qual a diferença de uma coisa para outra? Qual a diferença de viver a paz com Deus e viver a paz em Deus? Parece que não há diferença, mas na verdade há uma pequena diferença. Há pessoas que dizem: eu aceitei Cristo, entreguei minha vida ao Senhor, mas em momentos da sua vida não conseguem expressar isso, não conseguem demonstrar a paz que sente no Senhor. Espera em Deus, espera no Senhor e está em paz, está tranquilo quanto a isso. Lá em Filipenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo estava escrevendo uma carta aos filipenses e os exortando a viver as suas vidas servindo ao Senhor com alegria, mas dizendo que eles deveriam viver a paz em Deus, que eles deveriam confiar no Senhor e ficarem tranquilos em suas vidas. Mas veja aí, capítulo 4, no versículo 6 de Filipenses, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a paz, ela nos protege, ela vai nos proteger, ela vai proteger os nossos corações da ansiedade. Quando a gente passa por um momento de turbulência na vida, de incertezas, como estamos passando agora, a paz que sentimos no Senhor, a paz que sentimos em Deus, o que acontece vai guardar o nosso coração de estarmos ansiosos. Existe uma ilustração para demonstrar isso que eu acho interessante. Deixe-me compartilhar com os irmãos. Fala do carro. O carro, todos os nossos carros, e se você tem o seu, você verifica isso, ele tem um sensor de temperatura. E toda vez que você usa o carro, o sensor vai subindo, ele chega a determinado ponto, e ali é uma boa temperatura. Vai bem, o carro anda bem, mas acontece momentos em que o que acontece, a temperatura sobe muito, falta de água. Na verdade, são 3 coisas que podem causar esse desajuste na temperatura do carro. Ou falta água, ou alguma mangueira que estourou e a água está vazando por ali, você coloca, derrama mais,
ou a bomba d'água, que não consegue jogar água para refrigerar o motor e ele não funciona bem. É uma ilustração para a gente pensar. Achei interessante isso, meus irmãos, e na nossa vida também a gente deve perceber. Existem alertas em nossa vida que demonstram se nós estamos vivendo a nossa paz em Deus, já somos crentes, salvos, entregamos nossa vida ao Senhor, mas estamos vivendo em paz, estamos em paz com o Senhor. Lá em Mateus 6, o Senhor Jesus diz assim, Mateus 6:31, não andeis, pois, inquietos. Então usa a palavra inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Versículo 32. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. E aí no versículo 33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. De novo, ele diz no versículo 34, usando a mesma palavra, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus está dizendo a nós aqui, não vos inquieteis, não esteja inquieto. Então, eu devo estar alerta. Se na minha vida, como um crente, um salvo, um filho de Deus, há momentos em que me gera inquietação, me gera preocupação a mais. Eu devo sim estar cuidando das coisas, mas eu não posso ter inquietação. O que é inquietação? Aqui diz estado de preocupação, desassossego, que impede o repouso, a paz, a tranquilidade, o nervosismo. Então, sim, é possível que possamos perceber em algumas pessoas e que nós mesmos possamos passar por alguns momentos em que deve servir de alerta para nós, opa, eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso estar agindo inquieto, não estou experimentando a paz em Deus. Aqui diz também a preocupação excessiva com os assuntos da vida. Então, eu me preocupo excessivamente. A inquietação, meus irmãos, é um pecado, porque tira os nossos olhos, os nossos focos de Deus e coloca em você mesmo. O que eu posso fazer para resolver isso? Como eu posso solucionar esta ou aquela questão na minha vida? Tira a sua vida do foco das coisas que realmente são importantes e coloca o seu foco naquilo que não é importante. Você pode até se preocupar, mas de forma alguma você pode se inquietar. Nós, sim, devemos olhar para a vida, para as situações que nos chegam e pensar como eu posso agir nisso, como eu posso agir naquilo. Mas, meus irmãos, se eu tenho a paz em Deus, eu vou tomar atitude, eu vou agir, eu vou avançar na minha vida, eu vou prosseguir na minha vida, mas uma coisa eu vou fazer, eu vou confiar no Senhor, eu vou colocar a minha confiança em Deus e haverá paz na minha vida. Então, meus irmãos, aqui nesse texto de Mateus 6, ele diz o seguinte, ali no versículo 25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber. E a gente sabe como tantas preocupações as pessoas têm, como as pessoas estão vivendo ansiosas, e uma das primeiras coisas que estamos vendo, é claro que há preocupação com a saúde, se discute muito sobre isso, mas também o que eu vou comer. E aqui o texto está dizendo, não se preocupe com a sua próxima refeição. Não se preocupe com aquilo que você vai comer. O Senhor pode cuidar disso. E é claro, mais uma vez digo, nós buscamos, nós cuidamos daquilo que podemos fazer, mas nós podemos sim, meus irmãos, não estar inquietos quanto a isso, ficarmos tranquilos esperando no Senhor. Não se inquiete com a próxima refeição. No versículo 31 diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos. Então, nós precisamos ter paz, meus irmãos, e tranquilidade, sim. O Senhor está cuidando das nossas vidas e nós devemos pregar a palavra de Deus, nós devemos testemunhar às pessoas sobre as boas novas do Evangelho, mas demonstrar através de nossas vidas que nós
confiamos no Senhor e no momento de incerteza que se põe, nós não olhamos para as situações da vida, não olhamos para aquilo que está acontecendo diante de nós, mas podemos experimentar agora. Perceba, meus irmãos, por isso digo, é um tão grande momento que a igreja está passando, de poder rever como pessoa, cada um de nós e também como igreja, como nós estamos vivendo a nossa vida de fé no Senhor, e nós estamos sendo experimentados a viver essa fé, experimentados a sim confiar no Senhor e não se inquietar pelo que comeremos, porque sabemos o Senhor vai cuidar de nós. Meus filhos vivem assim. Ao chegar em casa, eles perguntam para a mãe dele: o que tem para comer? O que tem para comer? Ou às vezes dizem: mãe, estou com fome. Então, sempre dizem dessa forma. E a mãe vai lá e prepara alguma coisa. E eles não se preocupam. Às vezes até a gente fica conversando, eu com a Josélia, e a gente fica pensando, eles não estão nem aí, não estão preocupados, porque eles têm tudo que precisa. E eles não se preocupam com o dia de amanhã, não se preocupa com o que vai comer, porque chega em casa e sabe, eu vou ficar tranquilo, porque ele sabe que o pai, a mãe vai cuidar de alguma coisa, ele não deve se preocupar com a próxima refeição. Se nós, meus irmãos, sendo imperfeitos, conseguimos cuidar dos nossos filhos, imagine Deus, o nosso Deus, amoroso Pai, Ele sempre nos dá o melhor e sempre deseja cuidar de nós. Então, fique tranquilo, não se inquiete pela próxima refeição, demonstre a paz que você tem em Deus, a paz que você tem no Senhor. Mais uma segunda coisa, meus irmãos, sobre a questão da nossa paz em Deus. Ali diz no versículo 28 de Mateus 6, e quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não enfiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dele. Versículo 30 diz, porque se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Então, meus irmãos, se temos paz em Deus, se estamos vivendo a paz em Deus, e é claro que sabemos, está ligado uma coisa à outra, vivemos a paz com Deus e aí, por consequência, por resultado disso, estamos vivendo a paz em Deus. E não nos preocuparemos, não estaremos ansiosos pelo que nós vamos vestir. Não se inquiete pelo que você vai vestir. E aqui, meus irmãos, é claro, nós sabemos a comida é agora, o momento. O que eu vou fazer de refeição agora? Às vezes nós corremos no supermercado, compramos a comida, nos alimentamos naquele dia e amanhã nós vamos comprar mais. Mas quando se fala do vestir, é algo que é ter uma condição maior de poder viver a vida e de poder cuidar das necessidades que vêm. Então, se preocupar com agora e se preocupar com o futuro de forma exagerada, além do limite. Eu devo sim cuidar do que posso cuidar, mas estar em paz com o Senhor, tranquilo quando as coisas estão acontecendo. Não se preocupe com o que vai vir, não se preocupe com as necessidades que virão no futuro. Meus irmãos, temos sim, quero repetir isso, temos sim uma grande oportunidade de viver este momento como um dos melhores momentos da igreja, como um momento grandioso que a nossa igreja passa, que a igreja do Senhor, o povo de Deus, pode passar, de experimentar realmente esta pausa para que as coisas sejam melhores, para que a nossa atitude, nossa resposta à fé seja uma melhor resposta. Você é muito mais do que seu corpo, você é uma alma vivendo num corpo feito por Deus. E Deus quer cuidar de você e Ele vai cuidar. Você vai viver em algum lugar para sempre, se você entregou a sua vida ao Senhor. Isso faz com que você, meus irmãos, seja infinitamente mais valioso do que os lírios do campo. O nosso Deus vai cuidar e Ele cuida de todos nós. Então, meus irmãos, não esteja inquieto pela próxima refeição, não esteja inquieto pelo vestir, mas, meus irmãos, não se inquiete
versículo 27 de Mateus 6. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Sim, o perigo está à porta. Nós, na verdade, sempre vivemos um perigo a cada dia. Mas tem muita gente que está inquieta pelo seu tempo de vida. Quanto tempo vai viver? E se eu contrair uma doença e morrer? Então há sempre essa preocupação. Um filho de Deus, um servo de Deus, ele pensa, eu estou vivendo a minha vida, o Senhor está a par de tudo, o Senhor me conhece, eu vou ficar tranquilo. Você não pode, meus irmãos, acrescentar 1 centímetro que seja na sua vida com qualquer preocupação que você possa ter. Por mais que você se preocupe, nada se acrescenta. Meus irmãos, essa é a única certeza que o homem pode ter sobre sua vida. Então viva o máximo a cada dia, a vida que Deus te deu. Viva mais e se preocupe menos. Preocupe-se menos e confie mais. É assim que devemos viver. Mateus 6,33, ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E ele está falando exatamente sobre isso, sobre termos paz em Deus, que tudo que nós precisarmos, tudo que nós desejarmos para a vida, tudo que nós necessitarmos para viver a nossa vida, o nosso Deus vai nos conceder, conforme a sua vontade e querer, conforme os propósitos dele na nossa vida. Então deixe Deus resolver os seus problemas, confie no Senhor, continue orando, continue confiante, continue acreditando, continue servindo ao Senhor. Fique firme, meu irmão, Deus tem abençoado a sua vida. Então, meus irmãos, 2 paz que podemos experimentar, 2 atitudes que nós podemos ter. Primeiro, pregar sobre a paz que nós um dia encontramos. O Senhor Jesus veio até nós e nos deu o presente da nossa salvação. Você tem vivido esta paz? Você entregou sua vida ao Senhor? Então, com a paz com Deus, você pode ter a paz em Deus. Fique tranquilo. Deus está cuidando de todos nós. Nós temos agora um grande momento, vamos experimentar esta vida honrando, glorificando ao Senhor, sabendo que, enquanto aqui estamos, vivemos para o Senhor. E quando estivermos nos céus, estaremos com o Senhor. O Senhor, meus irmãos, está preparando tudo, está agindo neste mundo. E nós temos a grande oportunidade de sermos usados por Deus para honrar e glorificar a Ele. Que seja assim na sua vida. Tenha paz com Deus, tenha paz em Deus. Deus abençoe a todos.